E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. Vídeo agora trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido São Paulo. São Paulo que jogou e venceu ontem o Boston River pela Copa Sul-Americana e já se prepara para o confronto contra o Vitória no final de semana no Barradão. Antes de mais nada, já sabe, desça aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo aqui no canal todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto. No final do Sabe Eu Volto, a gente vai falar muito do São Paulo e do que esperar do tricolor nessa temporada. Créditos diretoriais, deixo aí na descrição sem mais enrolação. Simbora. No Campeonato Brasileiro, na segunda posição, a 5 pontos do Palmeiras. O Roger é indicando que tem uma prioridade sim nesse ano, Michele. Tá certo. Bom, Alex Miller. Bom, ele tem a prioridade dele, eu tenho o direito, como todo mundo, de discordar dele em relação a essa prioridade. Para mim, pela realidade do elenco do São Paulo, a Sul-Americana deveria ser a prioridade em 2026. São Paulo deveria entrar com força máxima na Sul-Americana, que é um torneio internacional. São Paulo voltaria a conquistar um título internacional. Mas é palpável, você acha? É o mais palpável de todos. O brasileiro não é palpável e a Copa do Brasil pode ser, mas a Sul-Americana pode ser ainda mais. E de quebra voltaria para a Libertadores com o título da Sul-Americana, com a taça na sua galeria de troféus internacional e o São Paulo terminaria a temporada de uma maneira extremamente positiva. O que viesse pela Copa do Brasil seria lucro, lutar para ficar numa boa posição no Campeonato Brasileiro, um G4, G5, enfim, porque tem condições para isso, e focar na Sul-Americana. Não entendo esse comportamento da maioria dos treinadores de tratar a Sul-Americana como se fosse um lixo. Eu acho que o São Paulo tem que tentar ganhar a Sul-Americana, porque volta para a Libertadores e é campeão em 2026. Se não for pela Sul-Americana, vai ter que tentar a sorte na Copa do Brasil, que tem candidatos mais fortes, e no Brasileiro, para mim, é impossível. Bom, só uma pitadinha do Salazar. Salazar, qual o título mais palpável para o São Paulo? Eu até concordo com o Alex de que a Sul-Americana é o mais palpável, mas num ranking dos campeonatos mais importantes, a Sul-Americana é o último mesmo, né? Eu acho que de maneira natural é o campeonato menos importante. Então seria a Copa do Brasil? Por isso, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Copa do Brasil só acima ganha em importância, tamanho, mas tem peso. que pensar o que dá para, né? É por isso que eu disse. Então é a Copa do Brasil. Há uma coerência de entender, olha, é isso aqui que dá pra gente ganhar. Se o Corinthians conseguiu, Alex. Não, mas eu não acho a Copa do Brasil mais importante que a Sul-Americana. Ela só é mais importante pelo prêmio, pelo dinheiro. Se você pensar no dinheiro, beleza. Não acho. Sul-Americana... Copa do Brasil é um Mas já continuou o debate. Tem no sistema com 2 pontas e tal. E, de fato, tecnicamente, ou até taticamente, analisar o jogo de ontem é quase infrutífero, né? Não dava para você jogar com a bola fora do gramado. Se você tentasse passar a bola pelo alto para o Massinha, ela pegava no vento, ia para cá ou para lá. Não tinha condição de jogo, né? Mas o São Paulo se postou bem, não correu riscos. E o único jogador que ele arriscou mesmo, titular, foi o Bobadilla, curiosamente, né? Eu imaginei que ele colocasse o Pablo Maia. O resto era praticamente um time reserva, com um ou outro titular que estava voltando, como o caso do Alan Franco, que apareceu agora aí, né? Tinha ficado as 2 partidas sem atuar. E o Bobadilla acabou fazendo o gol, acabou quase se machucando na entrada que o Vessone falou no primeiro tempo, e ficou no campo e fez o gol, bonito gol. Contra um adversário muito fraco, né? Tecnicamente falando, e que não tem o fator local, né? O São Paulo, assim como vai ser o Grêmio hoje, e quem visitar o Boston River vai jogar num campo neutro, né? E aí eu acho que o objetivo era vencer sem sequelas. E o São Paulo acho que venceu sem sequelas. O adversário mais fácil da chave, como o Vessone falou, que pode ser fiel da balança, e agora na terça-feira aí é um jogo de 6 pontos. Porque as 2 próximas visitas do São Paulo não vão ter nada a ver com isso, né? Vai visitar o Milionários, que tem torcida na altitude de Bogotá, e vai visitar o O'Higgins no Chile, que é o time mais forte da chave. Então o São Paulo faz 2 partidas próximas com o O'Higgins, né? Casa primeiro, mais importante, e depois visita. Para depois fazer os 2 jogos em casa na volta, como qualquer cabeça de chave. Então, no final das contas, né, para responder o Massini, o São Paulo do Roger hoje largou bem na Sul-Americana e está bem no Brasileiro, certo? Se fosse para pensar em trocar o Roger hoje, ia falar assim, você vai trocar o técnico vice-líder do Campeonato Brasileiro e largou com uma estreia na Sul-Americana, né? Se recoloca a questão. E acho que agora
na próxima partida, não só da Sul-Americana, a próxima partida do Brasileiro é desafiadora, porque é aquilo, é outra visita numa condição completamente diferente. De tarde, no calor, Salvador, Barradão, né? E aí, talvez com outros jogadores desse rodízio, com mais jogadores titulares, o São Paulo possa tentar outro bom resultado nessa sequência. Faltam 15, eu tenho achado muito interessante isso, porque eu tenho falado isso direto, e toda entrevista do Roger e de algum jogador de São Paulo, eles fazem essa contagem. Então tinham 18, depois eram 17, depois eram 16, faltam 15. O que é faltam 15? Tem 15 jogos colados, não tem respiro. E acho que a missão do Roger, sobretudo dele, como comandante, para ter tranquilidade, é manter o time numa posição boa do Brasileiro, se classificar na Sul-Americana, se classificar na Copa do Brasil. É simples? Não, mas ele está consciente que faltam 15 para ele passar pela primeira arrebentação e ser o técnico do São Paulo durante a Copa do Mundo para a fase final da temporada que vem depois. Ô, Vessa, eu sei que você, assim como eu, e assim como os estrangeiros, valorizam a competição. Não, pô, é a Sul-Americana e tudo mais. Mas hoje, no outro CNPJ, o Casagrande, que jogou bola, falou assim, ó, a coisa que mais deixa o jogador baixo astral é campo vazio, que era o que a gente viu ontem. Essa primeira fase é dura, mas o São Paulo tem que, enfim, disputar o que tem que disputar. Mas que é difícil, é difícil. Dura, assim, para você ter motivação, para você... Né, porque os jogos são ruins, os adversários não desafiam muito, enfim. Só uma única coisa que fica um pouco restrito a ontem, né? Porque o Milionários não será esse cenário e o Ringues, pô, a festa que os caras eram em Salvador também não vai ser. Vai ter clima normal mesmo nesses outros dois jogos. Ontem me lembrou um pouco a pandemia, lembra? Quando a gente olhava, arquibancada vazia e tal, parecia a época da pandemia. Aquele alerta que o Arnaldo deu do vento, para quem não assistiu o jogo e acha que o Arnaldo exagerou, o goleiro batia o tiro de meta, a bola voltava um pouco. Ela ia até um momento, um determinado local, e aí ela voltava um pouquinho para se ter uma noção do que era o vento. Não é um exagero, realmente interferiu muito na partida, além da chuva e tudo mais. Eu acho que o que citado por ele, que é sem sequelas, é o mais importante. Você consegue... Porque se você ganha o jogo, podia ser 8-0, perde 3 por lesão, 2 com entrada dura de um uruguaio e 1 por muscular. A noite não valeu a pena. Se você tem a lesão, não tem lesão e perde o jogo, também não valeu a pena. Então você voltou com todo mundo e ainda ganhou o jogo. Então, assim, eu acho que é uma noite que tudo que foi o objetivo do clube como instituição foi feito. Agora, você tem um jogo nesta terça, que é um jogo que é o seguinte: se você perde, você vai para 2 jogos fora, numa situação do grupo que você pode se lascar, porque só classifica um, hein? Vamos lembrar, só vai classificar o primeiro. Porque o segundo vai ter que disputar depois o playoff com quem vem da Liberta. Vem um terceiro da Libertadores. E aí pode vir um time que por algum motivo não fez uma boa Libertadores e vem um time forte. Sei lá, o Racing, o Boca dá uma brecha e fica em terceiro no grupo dele. E aí você pode pegar antes ainda do mata-mata, antes das oitavas no playoff, um Boca, por exemplo. Ou o Corinthians cai antes, ou o Mirassol. Enfim, você pode pegar um rosco depois no playoff. Por isso que eu acho que o jogo de terça vai ter que ser com o titular, ou quase todo mundo titular, porque depois só joga no sábado de novo, né? A recuperação do sábado para terça ela é mais complicada, mas da terça para o sábado seguinte eu acho que é uma recuperação mais tranquila. O Massini não vai concordar comigo, mas eu acho que tem que ser os titulares na terça-feira, de qualquer maneira, para poder fazer os 6 pontos, e aí você sai para 2 jogos... 2 empates, resolve, porque um deles vai ser contra aquele adversário que teria, na teoria, ficaria mais perto de você. Então, eu vou é um bom resultado. Você. Vai? Desafiadora essa escolha, fala. É por causa da logística. Uma coisa é você viajar fora de casa terça e sábado. Outra coisa é você jogar em casa na terça, né? Então, você vai ter a possibilidade de descansar melhor. Terça para quarta, sábado, sim. Terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado, né? Então,
nesse aspecto, sim, tem que ir levando. Agora, eu queria ampliar com vocês. Eu não sei se eu estou correto na minha avaliação. Se eu estiver errado, vocês, por favor, podem me borrifar. Eu vejo evolução no São Paulo. Eu acho que o São Paulo está evoluindo, está ganhando novas perspectivas. Quer dizer, do time do Crespo para esse, não tem um mês que o Roger já está aí? Não. Menos, né? Eu acho que menos. Menos, né? Não fez um mês ainda. É que teve muito jogo, né? Eu sei, mas não tem um mês que o cara está aí no comando. E o São Paulo se manteve bem no Campeonato Brasileiro, né? Oscilou, perdeu, ganhou, está lá, segundo colocado. O São Paulo estreia bem na Sul-Americana. Isso é um jogo de alto risco, porque tudo aí é contra o São Paulo. Tudo. Além do adversário que é frágil, tudo bem. Mas tem o ambiente, a chuva, o vento, o campo pesado. Tudo isso é contra o São Paulo. E não vamos dizer que o São Paulo tem um time pesado, porque não tem. Né? É um time com 2 meio-campistas mais leves, o Ferreirinha, que fez um bom primeiro tempo. Gostei muito do primeiro tempo dele. totalmente razoável. Mas aí como é que você faz no sábado, no Barradão, onde o São Paulo
dificuldade. Você vai com tudo? Ou você pensa na terça? Você acabou de falar, do sábado para terça tem um intervalo desse tamanho. Sábado pra terça é ruim. A terça pro sábado é tranquilo depois. Mas qual é a estratégia, vocês acham? Eu acho que eu imagino que ele vai. Se o Luciano e o Sabino tiverem mínimas condições de jogo, eu acho que eles vão jogar na Bahia. Não, já tá aposta. Ele já mudou ontem pensando no sábado, gente. Não, mas eu tô pensando de sábado com relação à terça. Ah, então, aí é salvar um ou outro. Porque a estrutura, pelo que ele colocou aí, ele indica terça reserva, sábado quem tiver melhor e terça salva um ou dois ou O que três. eu acho é que assim, ele não tira ninguém no sábado pra jogar exclusivamente pra terça. Isso eu acho que ele não faz. Não. Só que na terça pode ter algumas sequelas de sábado que aí ele dá uma segurada. Se não tiver sequela, vai de novo com todo mundo. Aí faço. O São Paulo jogou e venceu ontem o Boston River, e a partida de ontem serviu pra gente tirar algumas lições e algumas convicções. Uma delas é que o nível da Copa Sul-Americana é bem abaixo do nível da Libertadores. Os times têm um nível técnico bem inferior. O São Paulo ontem, com o time bem mexido, não sofreu. Estádio vazio, uma ventania, um temporal, maluquice. E outra coisa que a gente tem que tirar como base é que o Doria não tem condições de vestir a camisa do São Paulo. Ele errou absolutamente tudo que ele tentou no jogo de ontem. É um cara que, meu Deus do céu, não é possível que não tenha um zagueiro na base do São Paulo que não seja melhor que o Doria. Assim, isso é sinceramente inacreditável. Eu me recuso a acreditar que na base do São Paulo não tenha um zagueiro que consiga ser minimamente melhor que o Doria. O que a gente viu do Doria é algo, assim, ontem foi algo inacreditável. Ele tava errando passe de 2 metros, de 5 metros, de 10 metros, furando a bola. Pô, foi algo patético, ridículo de se assistir. Mas, sobre o jogo, o São Paulo venceu, foi importante, a atuação não foi brilhante, mas tem jogos que é assim mesmo, você não vai fazer... Tem jogos que nem precisa você fazer um jogo brilhante, ainda mais pra vencer um jogo daquele. Eu acho até que quando o São Paulo enfrenta equipes assim, desorganizadas, bagunçadas, o São Paulo rende até pior, não sei se por encaixe de jogo, ou os caras não se comovem com a partida, não entram ali ligados com a partida. E o São Paulo fez um jogo bem protocolar, venceu por 1-0, poderia ter vencido por 2. O Boston River não vai ser problema pro São Paulo. Eu acho que, sinceramente, o São Paulo vai nadar de braçada, e a gente vai poder fazer algo que não se faz muito. Quem tá na Libertadores não faz, né? Você poupa no Brasileiro para jogar Libertadores. O São Paulo vai poder poupar na Sul-Americana para jogar o Brasileiro. A gente tem que ponderar isso. O Palmeiras joga fora de casa hoje e joga fora de casa contra o Corinthians no final de semana. O São Paulo também joga fora de casa, mas é contra o Vitória. E o São Paulo vai ter os seus principais jogadores descansados. O Caleri vai estar descansado, o Marcos Antônio descansado, o Alan Franco jogou esse jogo, mas o Alan Franco vinha de 2 partidas sem jogar, o Wendel descansado, o Lucas Ramon descansado. O São Paulo vai ter o seu time principal, o Arthur descansou também. O São Paulo vai ter o seu time principal descansado, vai ser seu time principal em melhores condições. E o Palmeiras não vai poder poupar agora na Libertadores e provavelmente não vai poupar também no final de semana. Então são esses jogos que vão fazer o São Paulo encostar ainda mais no Palmeiras. O Palmeiras tendo que dividir o seu elenco entre 3 competições e o São Paulo jogando a vera no Campeonato Brasileiro e podendo poupar ou mistar o seu time na Copa Sul-Americana, que é um nível muito abaixo. Então não vejo dificuldades no São Paulo para a Copa Sul-Americana, e acho que o São Paulo pode usar a Sul-Americana para focar no Campeonato Brasileiro em alguns jogos, principalmente na fase de grupos, poupando na Copa Sul-Americana para vir com força máxima no Campeonato Brasileiro, porque se você chega na parada da Copa do Mundo a 2, a 3, a 5 pontos do líder do campeonato, você tem aí com certeza chances de ser postulante ao título, de brigar de verdade, sabe? Dá pra gente focar, porque a Copa Sul-Americana é uma Copa mais fácil de se ganhar que a Copa do Brasil. Então, por mais que muita gente
tenha como obsessão a Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil é bem mais difícil. O São Paulo vai precisar se sacrificar mais para vencer a Copa do Brasil do que necessariamente para vencer a Copa Sul-Americana. Eu acho, tanto é que o São Paulo, com um time bem mais ou menos, chegou na final da Copa Sul-Americana contra a Independente Del Valle, se eu não me engano, do Rogério Ceni, né? E acabou perdendo. Então, mais uma vez, o São Paulo vai ter a chance de, em alguns jogos, poupar na Copa Sul-Americana para focar no Brasileiro. Coisas que os seus adversários, Flamengo, Palmeiras e outros, não terão essa oportunidade. Vão fazer o contrário, poupar no Brasileiro para jogar as Copas. Então, o Tricolor vai ter sim a chance de colar. Mas aí vai depender dele vencer os seus jogos no Brasileiro com o time principal para se tornar postulante ao título. Para quando esses caras derraparem, o São Paulo tá pronto, tá preparado e tá afim de tomar a vaga, de conseguir os 3 pontos e de brigar pelo título brasileiro, que pelas circunstâncias, o time do São Paulo não é um elenco, não tem um elenco para brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas as coisas meio que estão se alinhando. Até isso, as questões de Copa, as coisas meio que estão se alinhando. O São Paulo venceu os jogos no começo do campeonato, que deixou ele na parte de cima, oscilou, mas não, os times que estavam embaixo não conseguiram passar o São Paulo, e agora que o São Paulo está meio que se reestruturando novamente, e as Copas estão entrando no calendário, os times vão ter que se virar em questão de elenco. O São Paulo, apesar de ter um elenco curto, vai ter essa carta na manga. Os times poupando no Brasileiro para jogar as Copas e o São Paulo invertendo, poupando nas Copas para jogar o Brasileiro. Então, esse período até parada da Copa, até oitavas da Copa Sul-Americana, o São Paulo, para mim, tem vantagem em cima dos outros postulantes aí ao título. E claro, vai depender do São Paulo fazer o resultado e quem sabe brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas obviamente quero saber a sua opinião, seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Então, desculpa, até o próximo vídeo e valeu.